Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2015. A questão 35 tem um textinho que diz: a salinidade da água é um fator fundamental para a sobrevivência dos peixes. A maioria deles vive em condições restritas de salinidade. São os peixes estenohialinos, que vivem em condições restritas de salinidade, embora existam espécies como o salmão, que conseguem viver em ambientes que vão da água doce à água do mar, como os peixes eurialinos, que a gente chama. Há peixes que sobrevivem em condições salinas adversas, desde que essas não se afastem muito das originais. Vamos marcar aqui. Concentrações salinas adversas que não se afastem muito das originais. Considere um rio que tenha passado por um processo de salinização, por um motivo qualquer. Observe na tabela suas faixas de concentração de cloreto de sódio. Então, o trecho W, X, Y e Z tem concentrações crescentes de sal, até que a concentração Z é isotônica à água do mar. Como assim? É igual ao mar. Tá? Em concentração de sal, mesma coisa. E aí a concentração vai diminuindo, vai ficando cada vez mais doce ao longo, né? Conforme você vai mudando aqui os trechos do rio. Questão 35. Considere um peixe em estresse osmótico. Tem lá meu peixe, bem tranquilo, em estresse osmótico. A cara de estressado do peixe. Que consegue sobreviver eliminando mais urina e reabsorvendo mais sais do que em seu hábitat original. Ou seja, o estresse dele é que ele tem que mijar muito e puxar muito sal do ambiente. Olha isso, é importante. Ele mija muito e puxa muito sal do ambiente, mais do que em seu hábitat original, onde ele não está estressado. A cara do coitado aqui, tá só o estresse ele aqui, tadinho. Esse peixe é encontrado em qual trecho do rio? Tem duas possibilidades para isso. Ou ele era um peixe original do rio, aqui um peixe de água doce, e aí ele está numa região mais salgada. Ou então ele é um peixe de água salgada, que foi para uma região mais doce. Só tem essas duas possibilidades, ok? E aí como é que eu vou descobrir? Eu vou dar uma olhada naquela minha questãozinha básica de osmose. Imagina que eu tenha uma célula de animal em dois ambientes, um ambiente hipertônico e um ambiente hipotônico. Eu tenho aqui a minha boa e velha célula animal. É sempre uma hemácia, sempre representado por uma hemácia em todos os livros. Os caras não conhecem outra célula animal que não a hemácia. E ela tem sua concentraçãozinha básica de sal aqui. Vou botar aqui um sal laranja. 4 bolinhas laranjas. O ambiente hipotônico quer dizer que ele está menos concentrado. Tá? Ele está bem menos concentrado do que a célula. E o ambiente hipertônico é aquele ambiente muito mais concentrado do que a célula. Ok? O que acontece com a água? Já que o sal não pode entrar e sair, a água é quem vai entrar e sair de modo a equilibrar as concentrações. Como aqui está mais concentrado, eu preciso diluir o que está do lado de dentro. Então a água entra. O que acontece com essa célula se não existe nenhum controle? Ela explode. E aqui é o contrário. Aqui a água sai para tentar diluir o que está do lado de fora. O que acontece com a célula? A célula murcha. Ah, aqui a célula está saindo, então está no meio hipertônico. Pera, vamos dar uma olhada. Ele elimina mais urina para manter o equilíbrio. Ou seja, está entrando muita água nesse peixe e ele precisa eliminar tudo na forma de urina, senão ele acaba explodindo as células dele. Qual das duas situações entra muita água na célula? No ambiente hipotônico. O que mais ele fala? Ele reabsorve muitos sais, ou seja, essa urina é muito diluída. O que acontece? Se ele eliminar o sal, ele até vai ficar mais isotônico, mais próximo do isotônico em relação ao meio. Só que aí ele morre, porque ele precisa desses sais para viver. Então, na urina dele,
tá mijando, nossa, coitado do peixe, tá mijando que é uma desgraça. Mas ele precisa reabsorver todos esses sais da urina o máximo possível, porque senão ele morre por falta de sais. É justamente a condição a condição hipotônica, ok? E qual é a condição hipotônica? É justamente essa daqui. O peixe ele é mais concentrado do que o meio dele. Ele está mais concentrado. Ele veio para uma situação mais diluída. O peixe foi para um ambiente mais diluído. Olha o ambiente mais diluído, hipotônico. E aí ele começa a ter esse problema todo. O ambiente é o ambiente Y e a alternativa é a letra C. Essa questão é fácil? Não. Essa questão é muito difícil. Alguém poderia, como eu mesmo, quando eu estava realizando essa questão aqui, antes de gravar o vídeo, eu pensei, tá, mas por que ele não podia passar dessa para esse outro aqui? Né? Por que ele não poderia ir para essa outra? Vai que quem falou que ele precisa ir para essa? Quem que estabeleceu? Não existe aqui no corpo do texto, não existe o limite do peixe, nem no texto, nem no enunciado, não falou o limite do peixe. Ele falou, olha, ele pode viver numa situação adversa, mas, pô, quem disse que a condição adversa não pode ser essa? Não existe nada muito quantitativo aqui. É uma questão realmente mal feita, podia ter sido melhor feita. Alguém poderia argumentar, porque 0,2 é muito diluído, mas né, muito e pouco. A gente já passou dessa etapa de discutir o que é muito, o que é pouco, desde que a gente estabeleceu os números lá na Idade da Pedra, né? Vamos falar a verdade. Podia ter sido melhor feita? Podia ter sido melhor feita. Fui atrás de mais informações sobre essa questão e descobri que 25% das pessoas, dos candidatos, acertaram essa questão. Como 25% é a chance de você acertar aleatoriamente chutando, basicamente todo mundo chutou essa questão e acabou acertando. Não é uma questão ruim mesmo. Mas a ideia de osmose está toda aqui. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, todo dia tem exercício. Amanhã tem mais e até a próxima.